A casa do Dias Toffoli acaba de cair. Se você tiver em pé, se sente, porque a notícia é bombástica. É o seguinte, meus amigos, a Polícia Federal concluiu a perícia nos aparelhos celulares do Daniel Vorcaro e ela simplesmente encontrou pessoas com foro privilegiado citado em mensagens nesse aparelho. São nomes vinculados ao Congresso Nacional. Mas não foi só isso não. A polícia também conseguiu localizar conversas trocadas entre o Daniel Vorcaro e o ministro Dias Toffoli. E aí, para não correr o risco dessa perícia ser extraviada ou o conteúdo dela ser vazada, o próprio diretor-geral da Polícia Federal pegou essas perícias da sua mão e levou até o STF. E não entregou ao Dias Toffoli, que está comandando como um rei todo esse inquérito. Ele entregou ao presidente do STF, o ministro Fachin. Tem mais, não só entregou ao Fachin, como pediu o afastamento do Dias Toffoli deste caso. Pediu a suspeição do ministro. Aí sabe o que foi que o gabinete do Dias Toffoli respondeu à imprensa sobre isso? Disse que ele vai responder diretamente ao ministro Edson Fachin, que vai esclarecer tudo, e que tudo isso não passa de ilações da Polícia Federal. E diz também que a Polícia Federal não tem prerrogativa legal para pedir a suspeição do ministro do STF. Agora a pergunta que não quer calar: o STF, os demais ministros, estão dispostos a jogar o nome da corte e os seus próprios nomes na lama da história para salvar a pele do Dias Toffoli? Ou eles estão dispostos a sacrificar o Dias Toffoli para que eles não sejam sacrificados? Porque se o STF não agir para afastar o Dias Toffoli disso, o que poderá acontecer é o Dias Toffoli ser impeachmentado. A não ser que o Davi Alcolumbre, que foi quem indicou o seu afilhado para o fundo de pensão do Amapá, também esteja envolvido nisso e simplesmente impeça qualquer pedido de impeachment do Dias Toffoli. E ano que vem, com um novo Senado, com uma nova composição do Senado, uma nova eleição para presidente do Senado, quem garante que ele terá alguém que possa continuar blindando ele no Senado? Por isso eu repito a pergunta: o STF está disposto a sacrificar o Dias Toffoli para poder se salvar? Porque depois de um ministro do STF ser impeachmentado, a possibilidade de outros também serem não é algo impossível. Agora eu vou falar para vocês o que eu penso sobre isso. A minha opinião é que o Dias Toffoli sim está afundado até o pescoço nesse escândalo do Banco Master. As atitudes, as ações dele mostram isso. E sim, o STF, como o guardião da Constituição, como o guardião da nossa democracia, ele não pode correr o risco de ter o seu nome jogado na lama da história apenas para defender um de seus pares. Já basta a atitude covarde que o STF teve em 2016 com o impeachment ilegal da Dilma, com a prisão ilegal do Lula, com todos os crimes cometidos pela Lava Jato, que ele simplesmente não fez nada. E que se hoje a extrema-direita raivosa vai para cima do STF com todas as suas forças, é porque presenciou, é porque viu toda a sua covardia cometida no auge da Lava Jato, no auge do golpe do impeachment. O diretor da PF falou também que o relatório do caso Master será entregue em breve, que as investigações já entraram na fase final e que os crimes cometidos pelo Banco Master, eles são crimes que iniciaram em outras gestões do Banco Central, não na gestão do Galípolo, que foi a gestão do Galípolo indicado pelo Lula que realmente abriu investigação contra ele. E hoje teve a operação da PF de busca e apreensão lá em Santa Catarina, referente às fraudes do Banco Master envolvendo a Previdência do Rio de Janeiro, lá do Cláudio Castro. Um dos investigados simplesmente jogou dinheiro pela janela para que a Polícia Federal não encontrasse. A Polícia Federal conseguiu recuperar esse dinheiro jogado pela janela e recolheu 2 veículos de luxo e 2 smartphones. A operação ocorreu em Balneário Camboriú e Itapema, em Santa Catarina. Lembrando que semana passada o ex-presidente da Rio Prev foi preso exatamente porque ele está sendo investigado por essas fraudes. E depois do diretor jurídico do Banco de Brasília renunciar devido ao envolvimento desse banco com o escândalo do Banco Master, agora foi o presidente do Fundo Previdenciário do Amapá, afilhado do Davi Alcolumbre, indicado por ele, que renunciou. Esse Fundo de Previdência do Amapá também investiu dinheiro, deu dinheiro de graça para o Daniel Vorcaro, investindo em fundos que não tinham garantia. E Hugo Mota, tentando proteger os seus aliados, principalmente o Ciro Nogueira, diz que vai colocar a CPI do Banco Master para o final da fila, que não vai dar prioridade para ela. Ou seja, este ano de 2026 não tem perigo do Hugo Mota abrir essa CPI. Entre os seus aliados que ele pode proteger está o Ciro Nogueira, que queria aumentar o fundo garantidor de 250 mil para 1 milhão e que agiu nos bastidores também para enterrar a CPI da venda do Banco Master para o Banco de Brasília. Além de proteger a si próprio, e o Arthur Lira, que segundo fontes lá do Tribunal de Contas da União, agiu pressionando o ministro
ministro do Tribunal de Contas para tentar reverter a liquidação do Banco Master. Mas é isso, meus amigos, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Qualquer novidade eu corro aqui para te contar.